Shalom, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E você que já se inscreveu nesse canal e tem compartilhado essa palavra, eu peço que você que vai assistir esse vídeo não deixe de se inscrever e não deixe de compartilhar. Porque quando você se inscreve, você está autorizando o algoritmo do YouTube a enviar essa mensagem para o maior número de pessoas. Então, não só assiste, se inscreve, curte, comenta, sem problema nenhum. Esse canal é para isso, é para divulgação da palavra de Deus. Simplesmente para isso. Amém? Então, não deixe de me ajudar compartilhando, não deixe de me ajudar enviando esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. Hoje, eu quero falar sobre algo que tem incomodado a vida de muita gente. Eu quero falar sobre o vírus. E eu não poderia deixar de falar sobre isso, mas talvez a sua cabeça já começou a pensar coronavírus. Não, calma. Eu quero falar sobre um vírus que é muito mais letal do que coronavírus. É muito mais letal do que H1N1, do que ebola, do que gripe suína, gripe aviária. Todos esses vírus que você já ouviu, esse vírus que eu vou te falar é muito mais letal do que isso. Esse vírus já matou milhares e milhares de pessoas e continua matando até os dias de hoje. Esse vírus é difícil de ser combatido porque as pessoas às vezes não reconhecem que a possuem. E por não reconhecerem que estão contaminadas, contaminam os filhos, contaminam o casamento, contaminam a esposa, o marido, os irmãos, os amigos. Saem espalhando contaminação por onde passam, porque não sabem que estão contaminadas. E muitas vezes, além de não saberem que estão contaminadas, não reconhecem que estão. Essa é a pior parte. Esse vírus é destruidor. Esse vírus é terrível. E ele precisa ser combatido. Por que ele é tão cruel? Porque esse vírus, ele começou antes de qualquer vírus que você possa ter ouvido falar. Esse vírus começou em um lugar chamado Éden, num espaço geográfico chamado Jardim. E Gênesis 1, do 1 ao 5, capítulo, é a história da criação e a história de como Deus estabeleceu Adão e Eva para cuidarem do jardim que ele criou. Imagine um Deus tão poderoso que ao criar um homem dá de presente para ele um jardim. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus, que deu de presente para Adão um jardim. E Deus deu a Adão uma responsabilidade. Adão, cuida desse jardim. Cuida dele, Adão. Deu para Eva a responsabilidade de ajudar Adão a cuidar desse jardim. Era o que eles tinham que fazer. Por quê? Porque esse jardim era um espaço geográfico onde Deus podia vir e conversar com Adão. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha e conversava com Adão e Eva. Deus é um Deus relacional. Ele ama relacionar-se com o ser humano. Então ele vinha para conversar com Adão todos os dias. Deus deu alguns comandos para Adão, algumas ordens para Adão e Eva, para que eles seguissem e obedecessem, para que nenhum mal acontecesse com eles. Porque no jardim, no Éden, não havia enfermidade, não havia morte. Eu sou da linha de pensamento de alguns teólogos que concordam que se não fosse o erro de Adão, Adão seria imortal, Eva seria imortal, viveriam para sempre. Não haveria enfermidade, não haveria doença, não haveria peste, não haveria nada disso. Eles seriam imortais. Deus disse a eles, olha, vocês podem comer de todas as árvores que estão nesse jardim, mas vocês não podem comer da árvore que está no meio do jardim. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comam dela, porque no dia que vocês comerem dela, certamente vocês irão morrer. Um dia, Eva se aproximou dessa árvore e Deus havia dito que ela não deveria nem ter se aproximado dela. E ali encontrou um animal. Não sei se era uma serpente, uma víbora, algum animal dessa espécie, um réptil. E ali começou uma conversa com Eva e ofereceu a Eva uma fruta. E nessa simples fruta, nesse simples ato de comer aquela fruta, entrou um vírus mortal.
na humanidade. Quando Eva comeu da fruta, ela foi contaminada. Quando Adão se aproximou de Eva e comeu da fruta, ele também foi contaminado. Os dois agora estavam contaminados por um vírus letal pior, muito pior, sem comparação pior do que esse coronavírus. O nome dele, desse vírus? Te digo. Pecado. Pecado é o vírus mortal que tem destruído a humanidade. É o vírus letal que tem matado milhares e milhares de pessoas, que é muito difícil de combatê-lo. Imagine, uma das ordens que Deus deu a Adão e Eva foi: multipliquem, encham a terra. Multipliquem, encham a terra. Agora, eles tinham esse comando de Deus, foram expulsos do jardim porque desobedeceram, comeram da fruta, foram mandados embora e agora eles tinham a responsabilidade de encher a terra. Ou seja, um casal contaminado iria agora ter filhos que seriam também contaminados, e os filhos deles, e os filhos deles, e os filhos deles, e assim por diante. Esse vírus cortou o elo de ligação que havia entre Deus e Adão, porque antes de Adão ser contaminado, Deus vinha até o Éden, até o jardim, e conversava com Adão todos os dias. Por quê? Porque Adão não era enfermo, Adão era santo, Adão era curado. E Deus podia entrar naquele ambiente e conversar com Adão. Depois que Adão é expulso, contaminado, Deus não pode mais fazer isso. Porque Deus é santo, Deus é puro, em Deus não tem enfermidade. Então esse casal tem a responsabilidade agora de multiplicar a sua descendência, e eles multiplicam uma descendência doente. Esse vírus é tão letal que os primeiros filhos de Adão e Eva já trouxeram sofrimento à casa dos seus pais. Olha, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Um dia, Caim, tomado por inveja, por ódio, mata o próprio irmão. É o primeiro homicídio da história. Porque o coração de Caim estava tomado por esse vírus. O vírus que ele recebeu como herança dos seus pais, Adão e Eva. E agora Caim recebeu os seus decretos da parte de Deus e foi peregrinar pelo mundo, levantar uma descendência, também uma descendência contaminada. Ninguém mais escapou desse vírus que passava de pai para filho. Esse vírus chamado pecado começou a se proliferar a tal ponto que Deus olhou e disse: não suporto mais a doença da humanidade. Vou acabar com isso. E envia sobre a terra um dilúvio. Mas separa a família de Noé, separa Noé e a família, para repovoarem a terra, com a intenção de que Noé e a sua descendência pudessem repovoar agora a terra, e seriam agora filhos que poderiam combater esse vírus. Mas a tentativa foi frustrada, porque depois que o dilúvio passou e Noé se estabeleceu na terra para multiplicar de novo e povoar de novo a terra, eles novamente, infectados pelo pecado, se deixaram ser tomados de novo. Imagine, criaram até uma torre com a intenção de chegar até o céu, e um homem chamado Nimrod quis se estabelecer acima dos céus e se autoproclamar Deus. Foi preciso que Deus descesse, derrubasse aquela torre, espalhasse as línguas, os idiomas, para que o povo se afastasse e fosse cada qual estabelecer o seu espaço geográfico. O pecado separou as pessoas, o vírus do pecado separou a humanidade, o vírus do pecado separou o homem de Deus, o vírus do pecado separou pai de filho, marido de mulher, irmão de irmão, amigo de amigo. A descendência de Noé não conseguiu combater o vírus, e Deus tentou com Abraão. Deus disse a Abraão: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas também não conseguiu. A descendência de Abraão também não conseguiu combater o vírus do pecado. E as tentativas vieram uma após outra.
Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, profetas maiores, menores, todos eles com a intenção de combater o pecado, combater esse vírus mortal, não conseguiram. Não conseguiram. O vírus era destruidor. Até um dia, pense comigo, quanto você acha que os governos, os líderes políticos do mundo gastam para combater um vírus, uma pandemia como essa que nós estamos vivendo? Quanto você acha que eles gastam? Bilhões, trilhões. São cifras exorbitantes. Eles gastam muito para combater e nem conseguem, porque milhares morrem. Agora, Deus gastou o que ele tinha de mais precioso, gastou o que ele tinha de mais amável para combater esse vírus chamado pecado. Um dia ele olhou e enviou o próprio filho dele, Jesus Cristo, o Messias, para que por ele o pecado pudesse ser combatido. Eu sei que você talvez possa estar de quarentena, você talvez possa estar em isolamento social, reclusão social, uma decisão sua para resguardar sua saúde física. E eu concordo, você tem que agir com fé e com inteligência. A cura para a humanidade, a cura para o vírus do pecado, a cura para esse vírus tão mortal, estava em um homem chamado Jesus e que também passou por uma quarentena. Quando você lê o Novo Testamento, você vê que quando Jesus está preparado para começar o processo de cura, ele fica 40 dias em um deserto, recluso. Por quê? Porque ele precisava ser testado. Testado para ver se esse vírus tinha eficácia contra ele. E você sabe a história. Por 3 vezes o diabo o tentou no deserto. 3 vezes tentou o derrubar, tentou o destruir. Mas por 3 vezes Jesus o venceu e o derrotou. O vírus do pecado não tinha poder sobre ele. Ao sair do deserto, ele começa uma revolução, tentando resgatar a mentalidade dos homens, para que os homens pudessem entender que eles deveriam combater esse vírus, senão seria tarde demais. E essa revolução começa a surtir efeito, seguidores começam a acompanhar Jesus, as pessoas começam a ouvir, e ele curava as pessoas pela palavra que saía da boca dele. A palavra curava o coração das pessoas, o vírus era combatido, e pessoas que antes eram enfermas agora eram curadas. Imagine, se hoje você não pode apertar a mão de alguém, se hoje você não pode abraçar alguém, com medo de ser contaminado, naquele tempo, Jesus, que era o dono da cura, e é o dono da cura, pôde apertar a mão de um leproso, pôde abraçar o pior dos doentes, pôde visitar a casa dos maiores pecadores, pôde receber todo tipo de enfermos e curá-los, porque ele trazia dentro de si algo que ninguém tinha. Quanto os líderes mundiais pagariam para ter a cura do coronavírus? Quanto? Jesus tinha dentro dele a cura para todo tipo de enfermidade, porque coronavírus, HIV, H1N1, ebola, todos esses vírus são consequências desse vírus maior chamado pecado, porque quando Adão come do fruto e é contaminado, ele espalha para toda a sua descendência, e ali abre a porta para todas as enfermidades que nós conhecemos hoje. Eu sempre me perguntei quando foi que o sangue começou a ser derramado para que fôssemos curados. Logo no início eu achava que o sangue foi derramado completamente quando furaram o lado dele, saiu água e sangue e lavou o nosso pecado.
Depois eu passei a entender que o sangue começou a ser derramado quando ele recebeu as quarentenas de açoites e sangue jorrava do corpo dele, porque as chicotadas com pedaços de osso de carneiro e ferro arrancavam a pele do corpo dele, sangue derramava, e eu disse, foi ali que começou. Há um tempo atrás eu descobri que não foi ali. Há um tempo atrás eu descobri que um dia, em um lugar chamado Getsemane, Jesus convidou os seus discípulos para orar. Depois de 1 hora, Jesus vai até eles e eles estavam todos dormindo. Jesus perguntou a eles, vocês não puderam orar 1 hora comigo, nem vigiar 1 hora só comigo? Então Jesus volta para o seu isolamento de oração e continua ali a sua busca. As Escrituras Sagradas dizem que ele suou gotas de sangue. Sangue derramavam por todo o seu corpo. Imagine, quando você está suado, você limpa com lenço, você enxuga, você tira. Agora, como se limpar de sangue? Ensanguentado no Getsemane, ele faz uma oração. Ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, seja feito a tua vontade. Que cálice era esse? Naquele dia, o vírus de toda a humanidade foi colocado dentro do corpo de Jesus. Estava pesado demais. Estava insuportável e ele fez essa oração. Porque todo tipo de enfermidade foi colocado dentro dele. E ele começou a derramar sangue pelos seus poros. Quando ele foi traído por Judas, a cena deve ter sido impactante. Encontraram um homem ensanguentado, molhado de suor misturado com sangue. O sangue ali começou a ser derramado. E é esse sangue que cura esse vírus. Porque o vírus que começou em Adão acaba em Jesus. Se você tiver uma Bíblia, abra ela no livro de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 21. Grifa isso e nunca mais esquece. Diz assim, porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Quer mais? Versículo 22. Porquanto assim como em Adão todos morrem, em Cristo Jesus todos serão vivificados. Todos serão vivificados. Em Cristo Jesus todos serão vivificados. Você tem noção? Você é curado desse vírus que você recebeu de Adão em Cristo Jesus. O sangue dele te cura, o sangue dele arranca de você esse mal. Gente, esse vírus chamado pecado já matou milhares. Quantas guerras? Você só sabe talvez da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial. Mas já houve muitas. Inquisição, cruzadas, as guerras napoleônicas, as guerras de Alexandre, as revoluções, tantas mortes. Quer mais? Quer atualidade? Quantas mães estão chorando diante da foto dos filhos que foram mortos pelo crime, pelas drogas? Quantos filhos estão chorando o abandono dos pais porque são pais separados? Quantas mulheres estão sofrendo o adultério dos maridos? Quantos homens estão sofrendo o abandono das mulheres? Tudo por causa desse vírus letal que nasce com a gente. É isso mesmo, nasce. Davi disse, em pecado ele foi concebido, em pecado ele nasceu. O vírus nasce com a gente. A criança nasce inocente, mas já nasce com o vírus. Imagine, quantos de nós, se não soubéssemos que possuíamos esse vírus, teríamos ouvido os conselhos dos nossos pais. Porque por mais que tenhamos sido crianças inocentes, muitas vezes nos tornamos adultos rebeldes, filhos desobedientes, filhos de desonra. Por quê? Porque o vírus é mais forte. Ele combate a inocência do homem e ele destrói a inocência do homem.
E só há um remédio para combatê-lo, chamado sangue de Jesus. Na cruz, Jesus disse que entregava a Deus o seu espírito e lançou a palavra eleteia. A palavra grega para estar tudo consumado. Ele disse: Pai, está tudo pronto, está tudo consumado. O sangue puro, o sangue sem pecado, o sangue limpo, agora pode se lavar, pode ser usado para se lavar a humanidade. E aí nós começamos a beber desse sangue. E esse sangue começou a remover dentro de nós o pecado, ele começou a fortalecer as células espirituais que nós temos e passamos agora a combater esse vírus chamado pecado. Então hoje, se você está com medo do coronavírus, tenha muito mais medo desse vírus que é mortal e que é a porta de entrada para todos os vírus que a humanidade já conheceu. O vírus chamado pecado. Só há um meio de combatê-lo: recebendo esse sangue na sua vida. Você que vai assistir esse vídeo, talvez você nunca tenha feito essa oração, mas hoje é a sua noite. Hoje é a sua noite. Talvez você esteja com medo dos vírus que tem perturbado a humanidade, que tem assolado os homens. Talvez você esteja apavorado dentro do seu quarto e vai assistir esse vídeo. Essa é a hora de você pedir que esse antídoto chamado sangue de Jesus seja derramado sobre você. Ele derramou o seu sangue para que você fosse curado. Ele derramou o seu sangue para que você não tivesse nenhuma dor. E esse corpo que hoje sofre as dores do corpo físico, as consequências do tempo, esse corpo que hoje pode ser tomado por uma enfermidade, esse mesmo corpo, quando toma desse antídoto chamado sangue de Jesus, um dia vai ressuscitar. 1 Coríntios 15, 22. Porquanto assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Quer viver? Quer ser vivo? Quer ressuscitar? Bebe desse sangue. Faça uma simples oração nessa noite. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que estou infectado por esse vírus. Por favor, me lave no seu sangue. E deixe o sangue de Jesus ser derramado sobre a sua vida. E a partir de você, todos aqueles que nascerem de você vão nascer com o antídoto do sangue de Jesus para combater o pecado. Ele ressuscitou para que você ressuscitasse. Ele derramou sangue para que você tivesse cura. O antídoto está no sangue de Jesus. Nenhum vírus pode combater o sangue de Jesus. Você que acompanhou essa mensagem, não deixa de compartilhar para o maior número de pessoas. Nesse tempo de tanta preocupação, as pessoas precisam ouvir que há uma solução para esse vírus. E não é os trilhões de dólares que os governos estão gastando. O antídoto e a cura para toda a moléstia humana é o sangue de Jesus Cristo. Se inscreve nesse canal e me ajuda a compartilhar para todas as pessoas que você conhece. Baixa esse vídeo, posta nos seus grupos de WhatsApp e envia para os seus amigos, envia para aqueles que estão de quarentena e deixa esse sangue se espalhar sobre nós, para que sejamos curados de todas as nossas enfermidades. Que Deus abençoe sua vida. Domingo eu continuo com um novo vídeo para você. Deus te abençoe, um grande beijo no seu coração, graça e paz.